Bom dia, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que têm ouvido momentos de reflexão que eu sempre tenho trazido no meu canal. Desejo a você um dia muito abençoado e que essa palavra chegue ao teu coração como bênção divina do Senhor Jesus para a tua vida, assim como chegou para mim, que eu já li e vou tornar a ler agora, para poder estar falando aquilo que eu penso, aquilo que eu entendi da palavra do Senhor, aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração para falar. Olha, está no livro de Crônicas, se você quiser, irmão, irmã, ler aí na tua Bíblia, você pega a tua Bíblia e leia, para você estar se certificando dessa palavra. Está em 2 Crônicas, no Velho Testamento. O versículo começa com o título Os Levitas Purificam o Templo. Mas eu vou ler só a partir vou começar a partir do 15, tá? Tem o 12, 13, 14. Eu vou ler a partir do 15, que diz assim, ó: E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se e vieram conforme ao mandado do rei pelas palavras do Senhor para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar-se ao primeiro do mês primeiro, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus vasos, e a mesa da apropriação, com todos os seus vasos, também todos os vasos que o rei Acás, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar. Este título que eu li, eu vou comentar a respeito dele, trazendo ele para os nossos dias, porque a palavra de Deus, essa palavra foi falada no passado e foi cumprida pelos sacerdotes e pelos levitas, conforme o mandado do rei, porque Deus havia ensinado e falado com ele a respeito disso, né? Deus havia requerido dele que fosse feito dessa maneira. Então, eram os levitas que faziam esse trabalho de purificação do templo. Mas eu trago para os nossos dias, agora, que nós vivemos. Eu li a partir do versículo 15, né? 15. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se e vieram conforme ao mandado do rei pela palavra do Senhor. Ó. Ele veio ao mandado do rei porque o Senhor tinha orientado para que purificassem a casa do Senhor. Então tinha sido uma ordenança de Deus. Aí eles entraram, eles purificaram tudo o que havia ali. E aqui ainda fala,
tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Então, aqui, trazendo para os nossos dias, aqui está se referindo a um templo feito pela mão do homem, construído com tijolos, né? Com pedras. Era esse o templo que estava sendo purificado, além dos sacerdotes terem se purificado a si mesmo. Primeiro eles se purificaram, ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme ao mandado do rei. Então, eles se santificaram primeiro, para depois eles irem lá, conforme o mandado do rei, para santificar todos os utensílios, o altar, né, todos os lugares ali, os vasos, né? Então, eles fizeram isso. Eles primeiro se santificaram e entraram ali. Então, ali é um templo feito pela mão do homem. Mas para os nossos dias, amados, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que é batizado, que tem a promessa do Espírito Santo, né? Este é templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo. Somos um corpo feito de carne e osso, mas somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, se no passado Deus já requeria purificação, quanto mais nos dias de hoje, onde nós vemos a corrupção dominar o mundo. Não é um país, é o mundo. Então, o que Deus requer de nós? Deus enviou Jesus para isto. Ele fez a promessa do Espírito Santo e cumpriu no dia de Pentecoste aos seus discípulos e a todos que se ajuntaram lá naquele dia, para que nós pudéssemos viver em conformidade com a sua palavra, com a sua vontade, porque Jesus Cristo, ele levou sobre os seus ombros os pecados de toda a humanidade. E através desse sacrifício, mediante a nossa fé, nós nos tornamos templos do Espírito Santo de Deus. Mas para sermos templo do Espírito Santo de Deus, devemos deixar toda maldade, toda corrupção, tudo aquilo que traz sujeira para o nosso corpo espiritual, para o nosso corpo físico também. Porque o cigarro é sujeira para o nosso corpo, a cachaça, a pinga, seja qual for o tipo, as drogas, isso traz sujeira para o nosso corpo. Assim como a palavra obscena, o pensamento sujo, as palavras torpes que saem da boca do homem, tudo isso é corrupção para o templo do Espírito Santo. Se você é batizado, se você crê em Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, se você crê na palavra de capa a capa, você precisa deixar de lado todo tipo de imundície, todo tipo de pecado. Porque o pecado gera morte. E quem é que quer morrer espiritualmente? Morrer fisicamente, amados, nós vamos morrer um dia. Se Jesus Cristo não vier hoje ou amanhã, né? Porque eu espero muito que ele venha brevemente e que eu esteja vinda e preparada para subir no arrebatamento.
Mas se ele não vir, com certeza eu vou morrer. Mas eu preciso morrer preparada espiritualmente. Eu preciso deixar esse corpo aqui, ó, o espírito que habita nesse corpo, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então nós temos que deixar que o nosso espírito seja limpo, para que o Espírito de Deus faça morada nele, para que nós sejamos templo do Espírito Santo. Então, como o Espírito Santo vai fazer morada dentro de um corpo onde tudo que não presta habita dentro dele, o Espírito de Deus não faz morada. Tem gente que blasfema contra o Espírito Santo, que é o maior pecado, é o maior pecado. O Senhor Jesus disse que o maior pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí, tem gente que não blasfema contra o Espírito Santo, mas murmura contra Deus. Tudo que Deus faz, ele murmura. Ah, porque tá chovendo. Ah, porque eu não saí para arrumar emprego, não arrumei. Ah, porque eu não tenho uma carne hoje para comer. Ah, porque fulano falou isso, eu não gostei. Amados, nós estamos no tempo da dispensação da graça do Espírito Santo. É necessário, se você se ama, né? Se você tem amor por você próprio, é necessário purificar o nosso coração. Eu amo, eu me amo. E eu quero me purificar. A cada dia eu falo com Deus: purifica-me, Senhor. Perdoa os meus pecados. Se eu faço alguma coisa em pensamento, ou em palavra, ou em atitude, me perdoa, Senhor. E eu choro na presença de Deus, pedindo misericórdia. Às vezes eu nem sei que estou pecando, mas eu peço a si mesmo, porque às vezes a gente peca até mesmo sem saber. Então, amados, a limpeza, a purificação que Deus requer de nós nos dias de hoje é a purificação do nosso coração, do nosso espírito, para que quando nós sairmos daqui, ou no arrebatamento não vai sair se não tiver purificação. Não vai subir. Não adianta a gente pensar que vai, porque não vai. Se você vai para a igreja, faz as coisas tudo certinho, bonitinho, carrega a Bíblia debaixo do teu braço e vai e vem e tem cargo e fala muito bem na tua igreja e você louva e você tem uma voz bonita e você prega e você canta e você fala até em línguas, porque você já é batizado no Espírito Santo. Mas aí você não pratica o amor que Jesus quer, não ama o seu irmão que te fez alguma coisa, não perdoa. Você fala mal das pessoas, às vezes do pastor, ou do padre, ou do irmão, ou seja lá de quem for. Quando você tá querendo pôr a tua roupa no varal e tá chovendo, você fica falando asneira, como se Deus estivesse fazendo uma maldade para você. Se você bater o pé num pau, na porta e te machucar, você solta um palavrão. Se você escuta alguma coisa que você não gosta, você já fala. Então, se você tem essa atitude, meu amado, corrija-te. Eu preciso me corrigir, mas você também precisa se corrigir. Todos nós precisamos para nós podermos ser purificados, para nós podermos entrar nos céus com o coração puro diante de Deus. Por isso, aqui eu disse que eu traria essa palavra para os dias de hoje. Se era necessário haver purificação, amados, num templo feito pela mão do homem, de pedra, que o homem vai e põe um machado e derruba, quanto mais nós que somos feitos
à imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos ser purificados. Vamos atentar, meus amados. Essa palavra pode parecer dura, mas ela tem que ser falada, ela tem que ser vivida. Ela tem que ser vivida, porque senão nós estamos vivendo aqui de sermos cristãos de mentira, de sermos crentes de mentira. E nós não podemos viver assim, porque senão nós vamos perecer. Nós vamos perecer, queridos. E você vai querer perecer? Eu não quero. Eu não quero, não. Eu não quero. Eu falo sempre com Jesus. Eu não quero, Senhor. Eu não quero. O Senhor é tudo para mim. Então, meus amados, faça isso. Se você ainda tem, todos nós temos, né? Todos nós temos. Mas se você tem defeitos muito graves, se chega aos pés do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é todo misericordioso. E peça ao Espírito Santo para te transformar a tua vida. Ele vai fazer isso. Se você crer e se você se esforçar, eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Porque ele é amor. E Jesus Cristo veio para isso. Jesus não veio para aquele que é são, que se nomina assim, santo. Ele veio para aquele que faz um exame de consciência e vê que ele é um pecador e que ele precisa do perdão de Jesus. Jesus veio para ele, para essa pessoa. Veio para você que pensa assim, veio para mim que penso desse jeito. Mas para aquele que tem o coração altivo, que não reconhece, que acha que já é santo, que não precisa de mais nada, esse tem que se cuidar. Esse tem que se humilhar. Porque ele pode ser pego de surpresa. E triste será o seu fim. Né, meus amados? Medita nessa palavra. Medita nela, creia nela e pratica ela na sua vida, no viver seu, porque Jesus está às portas. Quer você queira, quer não, eu também, quer eu queira ou não queira. Satanás pode não querer, mas Jesus está às portas. E bem-aventurado será aquele que, quando Jesus vier, encontrar esse templo feito de carne e osso, a semelhança de Deus, fazendo essas coisas, se santificando a cada dia, a cada segundo, para que possa ser digno de subir no dia do arrebatamento, ou no dia que ele morrer. Amém, amados? Quero dizer para você, compartilhe essa palavra, meus queridos irmãos. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Você não vai pagar nada para se inscrever. Dê o seu like, compartilha. Ouça até o final, amados. Quantas vezes escutamos coisas que às vezes não precisamos ouvir, e às vezes ouvimos, às vezes porque não podemos fugir daquela palavra, porque a pessoa está ali tão próximo e você não tem como escapar daquilo. Mas a palavra de Deus você pode fazer, tomar gosto, querer ouvir. Querer ouvir. É pesada? Mas faz parte, gente. Faz parte. Ninguém lança a mão no arado e fica olhando para trás. Nós temos que olhar para frente. Quem é o alvo? Para nós olharmos para frente, é Jesus Cristo. Não tem outro. Não tem outro. E é Ele que purifica os nossos pecados. É Ele que nos santifica mediante o sangue que Ele derramou na cruz. Pelo poder do Espírito Santo. Não é por nós. É pelo poder do Espírito Santo. Senão Ele não teria deixado o Espírito Santo aqui. Ele só deixou porque ele sabia que para o crente, para o cristão, é difícil.
Mas com o Espírito de Deus na nossa vida e nós se humilhando todo dia, nós vamos obter a nossa salvação. Amém? Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.